Olá, galera. Bom, sobre a questão de doação sanguínea, muitas pessoas acham que para doar o sangue precisa ser maior de 18 anos, né? Na verdade, a partir dos 16 você já pode, porém com autorização dos pais, até os 69 anos de idade. E tem que estar em plena, não plena forma física, mas em relação à sua saúde. Ter a massa corpórea maior que 50 quilos. Não precisa estar em jejum, porque muitas pessoas passam mal. Lembrando que no final da doação vocês recebem um lanchinho, por conta da quantidade de sangue que é perdido. Evitar alimentos gordurosos pelo menos nas 4 horas antes de ir doar. Essa questão de estar sadio é que você não pode ter nenhuma doença infecto-contagiosa, já ter tido algum quadro de doenças como hepatite ou uma doença sexualmente transmissível, principalmente AIDS, sífilis, que isso tudo vai para o sangue. Não fumar no mínimo de 2 horas antes e nem consumir bebidas alcoólicas durante o dia. Bom, vamos dar sequência na correção das atividades lá na página 280. Explique por que os mecanismos de defesa são tão importantes para o corpo humano. Lembrando que se está falando de defesa, é para poder induzir o nosso corpo a gerar imunidade. Então é importante o nosso corpo ter essa proteção e gerar a própria imunidade contra qualquer outro corpo estranho. Questão 2. Marque um X na linha de defesa em que os termos do quadro são classificados e se eles representam defesa específica ou inespecífica. Primeira linha de defesa. As lágrimas, elas são inespecíficas. O espirro é a primeira linha de defesa, também é inespecífica. O anticorpo participa da terceira linha de defesa e é uma defesa específica, porque ele vai diretamente lá no foco, ok? Aqui não é inespecífico porque ele não sabe de onde que veio, do que ele não tem, ele já está querendo liberar lá e expulsar do nosso organismo, tá? A inflamação, anticorpo já foi, né? Inflamação, segunda linha de defesa, inespecífico. Suco gástrico, primeira linha de defesa, inespecífica. Pele, primeira linha de defesa, inespecífico. Febre, segunda linha de defesa, inespecífico. Os linfócitos, lembrando que os linfócitos fazem parte lá dos glóbulos brancos, tá? Fazem parte dos glóbulos brancos. Então, nós estamos aqui na terceira linha de defesa e eles são específicos, porque eles agem diretamente lá no problema onde vai estar a célula representada. As vacinas são importantes para a saúde, pois podem salvar vidas e também eliminar doenças. Explique com suas palavras o que é a vacina. Lembrando que a vacina, ela vai induzir o nosso corpo a produzir anticorpos e ela é composta por antígenos, toxinas, vírus mortos ou vírus atenuados. Por isso que quando esse agente entra no nosso corpo, a gente fica imune à doença. Lembrando lá, na letra B, perguntou sobre a prevenção e erradicação de doenças. Por que é importante a gente ter campanhas de vacinação? Quando a gente tem a campanha de vacinação, a gente faz com que a população se conscientize sobre a importância da vacina para prevenir, então, a determinada doença sobre essa vacina e, assim, evitar também a proliferação dessas doenças. Então, por isso que a gente está correndo aí contra o tempo para descobrir a vacina contra esse maledito vírus que tem acabado com o nosso sossego, né? Que assim vamos evitar mais proliferação dessa doença. Leia a seguir a história do menino que inspirou o filme O Menino da Bolha de Plástico. Vocês vão ler. Após isso, perguntou lá: o que acontece com o corpo humano de uma pessoa que não tem a doença de David quando entra em contato com um micro-organismo? Se uma pessoa com corpo saudável, ela vai fazer o quê? Eliminar o micro-organismo. Já o David, ele não conseguiria eliminar esse micro-organismo porque ele não tem os anticorpos. Ele não produz os anticorpos. Então, por isso, poderia provocar a morte dele.
Você já ficou doente alguma vez e teve de ficar sem ir à escola para não transmitir a doença aos seus colegas? Provavelmente alguns de vocês sim, às vezes até mesmo quando a gente está muito resfriado, o corpo não dá, né? E aí a gente. É uma situação muito complicada, porque é horrível você ficar distante. Bom, aqui é para fazer uma pesquisa sobre a vacinação, tá? Bom, página 282, aula, aquele resumão, né, do que a gente aprendeu ao longo do capítulo. E aí vai falando lá, circulação no corpo humano se deve a dois sistemas. O sistema cardiovascular, que nós vimos, o sistema lá do nosso coração, e o sistema linfático. O primeiro transporta sangue e o segundo, a linfa. Vamos relembrar algumas características desses sistemas. Então, a circulação pulmonar é o caminho que o sangue do ventrículo direito até o chegar aos pulmões e dele para o átrio esquerdo. A circulação sistêmica, que é o sistema geral, né, vai para o corpo todo. O sangue do ventrículo esquerdo para o átrio direito. Lembrando que a pulmonar também é chamada de pequena circulação. O coração é o órgão formado principalmente pelo tecido muscular estriado cardíaco, que é capaz de se contrair, bombeando sangue para o corpo humano. Os vasos sanguíneos podem ser classificados em artérias, aqueles de maiores calibres, as veias, menor calibre, a artéria é que sai do coração e vai para o corpo, veia do corpo para o coração, e os capilares, onde vai ser realizado as trocas gasosas, que são aqueles mais fininhos que fazem a conexão das artérias com as veias. O sangue contém uma parte líquida denominada plasma e uma parte sólida que contém hemácias, que são os glóbulos vermelhos, células responsáveis pelo transporte de gases, os glóbulos brancos, que são chamados de leucócitos também, células relacionadas às defesas do corpo humano, e as plaquetas que atuam na coagulação sanguínea. As hemácias apresentam antígenos em sua superfície responsável pelo sistema sanguíneo ABO e o RH. Lá no sistema linfático, devolve a linfa ao sangue que participa das defesas do corpo humano. Então, nós temos o timo, o baço e os linfonodos e todos os vasos linfáticos. As defesas do corpo humano podem ser específicas quando atuam diretamente contra determinado agente invasor, ou inespecíficas quando atuam contra diferentes agentes estranhos. Página 284. Essa daqui eu corrigi com vocês na aula virtual, tá? Quem já corrigiu pode se ausentar aí, mas quem não permanece, se perder alguma coisa, fica aí também. Número 1. Mariana mordeu um pedaço de pão, aqui ainda sobre questão lá do sistema digestório, ok? Grupo de nutrientes ao qual pertence o pão, carboidrato. A importância desse grupo de nutrientes é gerar energia. Letra C. Na boca, o pão ingerido por Marina começa a sofrer digestão mecânica por meio da mastigação, tá? Letra D. Por que você acha que após a mastigação a Marina sentiu um gosto adocicado na boca? Por conta da saliva e porque o pão era doce, né? Então, a saliva que a auxiliou nesse processo de percepção do sabor. Em uma doença comum, principalmente em fumantes, é o efizema pulmonar. Leia as seguintes informações sobre a doença. Letra A. Com o passar do tempo, os alvéolos dos pulmões de uma pessoa que tem efizema pulmonar perdem parte de sua função. Explique por que isso afeta a respiração. Porque os alvéolos pulmonares é onde vai ocorrer as trocas gasosas. E se ele vai ser afetado, vai dificultar, então, o processo da respiração, ok? Letra B. Converse com os colegas porque ocorre a sensação de falta de ar quando o diafragma é empurrado para baixo. Gente, imaginem aí o nosso diafragma sendo empurrado. Não tem como a pessoa respirar adequadamente. Então, por isso, os movimentos eles acabam sendo limitados e aí tem a falta, né, a sensação de falta de ar. Questão 3. Siga as coordenadas e encontre o nome de uma doença que completa o texto abaixo. É a hemofilia, que é uma doença sanguínea, tá? Que é de acordo com a coagulação do sangue. Lembrando que quem é responsável pela coagulação são as plaquetas. Então, vamos lá. Letra A. Por que as pessoas com a doença citada no texto acima apresentam sangramentos? Porque
elas vão ter problemas, né? Elas vão apresentar problemas na coagulação sanguínea. Então, eles vão ter sangramentos porque eles vão ter problema na coagulação sanguínea. Provavelmente, né? A questão das plaquetas. Não tem as plaquetas suficientes. Qual a importância da coagulação do sangue? Evitar, né, que ocorra a hemorragia, impedindo, no caso, o rompimento dos vasos sanguíneos, né, e os ferimentos. E aí ele vai conseguir sarar os ferimentos. Questão 4. Essa questão a gente não corrigiu juntos lá na aula virtual. O esquema ao lado representa de forma simplificada a circulação no corpo humano. Complete as frases abaixo com as letras que aparecem indicadas no esquema. Letra A. No esquema, a letra B de bola representa o espaço intercelular. A letra C, uma veia. E a letra A, uma artéria. A letra D representa um vaso linfático. A letra E indica a liberação do oxigênio para os tecidos. E a estrutura D tem importância no transporte de células de defesa. 5. É comum vermos que o leite materno fornece elementos que vão compor as defesas do organismo do bebê. Como você classificaria o tipo de imunidade relacionada ao leite materno? É uma imunidade específica ou inespecífica? Vocês podem com certeza colocar aí que é uma imunidade específica. Passiva, porque está passando de um para o outro. Naturalmente adquirida, porque, né, vai sendo passado aí da mamãe para o seu filhinho. Então, por meio do leite materno, ele produz anticorpos produzidos de maneira naturalmente. E aí vai passar da mãe para o filho, por isso que se a mãe tiver algum problema, alguma doença, ela é vetada de amamentar o seu filho. Letra B. Por que esses anticorpos são importantes para os recém-nascidos? Eles são importantes porque o recém-nascido não tem nenhuma defesa. Quando ele nasce sem defesa nenhuma, sem imunidade. Então, ele vai criar os anticorpos de acordo com a alimentação da mãe. Por isso, também é importante que a mãe se alimente muito bem. Número 6. Identifique as estruturas indicadas pelo número 1, 2 e 3 na citação abaixo. 1 é o linfócito B, B de bola. 2 é o anticorpo, aqui são os anticorpos. E 3 é o micro-organismo, tá? É o agente invasor. Explique com suas palavras o processo apresentado nessa situação. Então, ali, o linfócito B produziu anticorpos, que vai se ligar a um antígeno presente no organismo. Qual linha de defesa é representada pela situação? É representada a terceira linha de defesa do corpo, composta pelos linfócitos e anticorpos. Então, nós finalizamos o nosso livro, página 286. Um beijo, até o nosso próximo encontro.